No Café, apoio cultural, CB Auto Center. Meu filho tirou nota baixa, meu Deus, ele não presta atenção em nada. O que eu posso fazer? Será que eu levo na psicóloga? Será que eu chamo uma professora particular? O que eu faço para ajudar meu filho? Você tem essas dúvidas? Então só vou te falar uma coisa, vai lá pegar seu cafezinho e vem sentar com a gente que o assunto vai fluir. Quando o assunto é criança, a gente pode ficar aqui batendo papo até, principalmente porque a maioria dos pais que vão estar assistindo esse programa tem as mesmas dúvidas que eu. E é por isso que hoje eu tô com essas duas profissionais aqui para tirar um pouquinho, né, gente? Não dá pra falar que vai sanar todas essas dúvidas, porque pra sanar só passando horas conversando com elas. Eu tô aqui com a Maria Eduarda, ela que é professora particular, ou agora tem um novo nome chique, homeschool, isso? Agora é Tá orientadora vendo, de pais também. Olha que sensacional. E com a Thaisane, minha prima, gente, que é psicóloga e também fez uma especialização em neuropsicologia. Olha que sensacional. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que tem assustado os pais, eu posso dizer por mim. Pós-pandemia, a gente até teve um programa, né, Duda, que você conversou, a questão do ensino, a questão da gente parar para pensar e falar, gente, meus filhos ficaram 2 anos em casa, embaixo das minhas asas, e agora praticamente 1 ano que voltaram para a escola. Eu não sei você, mas eu tenho compartilhado, pessoal, que eu tenho tido uma certa dificuldade com esse retorno às aulas, e eu acredito que assim como eu, muitos pais, né? Bom, se apresenta, Duda, fala um pouquinho de você e conta um pouquinho do feedback disso. Você está tendo dificuldade com isso? Sim. Bom, meu nome é Maria Eduarda, né? Eu sou professora particular e aí trabalho só com crianças, né, até 11 anos. E aí essa questão da dificuldade, né, que a Tá comentou, sobre essa questão de coordenação motora também, das crianças voltarem das aulas aí. Sempre falo que isso é difícil pra gente enquanto adulto, né, voltar aí pra essa rotina maluca, imaginem pras crianças, né. Então precisa de todo um trabalho nessa questão. E aí agora mais no tema, né, sobre essa questão da coordenação motora. Sim. Super presente nas crianças, né, tem criança que tá né? aí no 4º ano, 10 anos e não consegue pegar a tesoura ainda direito. Olha só, então, gente. E aí trabalha, tem a questão da autoestima, né, insegurança, tudo isso. Tudo junto. E a Tá, prima, você como psicóloga infantil, você lida o dia inteiro com essas dificuldades dos pais, né? Aumentou, se apresenta pro pessoal, claro, mas aumentou essa procura? Tipo, os pais estão indo e falam, Tá, pelo amor de Deus, me ajuda com meu filho. Olá, eu sou Thaisane, sou psicóloga infantil e neuropsicóloga. Sim, aumentou muito a procura dos pais por essa insegurança voltando às aulas e também por conta de uma ansiedade muito brusca, assim, até o aumento de depressão. Então, o que mais tem chegado na clínica são queixas ligadas à ansiedade mesmo. Ou está relacionado com algum problema que a criança está vivendo dentro de casa, ou essa dificuldade que ela está encontrando na escola e não está conseguindo lidar, mas alguma parte da vida dela ela está com dificuldade, mas a maioria das vezes o problema é dentro de casa que reflete na escola. E uma coisa que eu sempre falo, pessoal, e eu até brinco muito disso quando eu vou levar o Dudu na aula particular e tal, é que os pais, eles precisam relaxar e começar a delegar. Porque a gente é autocrítico o tempo inteiro, né? Assim, eu sou mãe e o tempo todo a gente se pergunta o que eu tô fazendo de errado. E aí a Tá comentou agora, bom, geralmente é algum assunto ligado à casa, ligado à família, ligado talvez à estrutura social, porque querendo ou não, nossos filhos ficaram 2 anos enclausurados, né? E aí acabam tendo uma certa dificuldade em se relacionar novamente. Mas a gente tem que dar uma relaxada e pensar que isso não é culpa nossa, dos pais, mas que é nossa responsabilidade buscar ajuda, né, Tá? Com certeza, tem que buscar ajuda, porque quanto mais cedo é o início desse tratamento, desse auxílio, às vezes é só uma orientação de como conduzir a rotina da criança, estruturar tudo isso já melhora
e traz uma tranquilidade para a criança. Então, quanto mais cedo se busca ajuda, melhor é o resultado. Agora, deixa para depois, vou deixar para depois. Deixa agora, crescer primeiro. Quanto mais postergar, pior vai ficando. E isso também cabe nas aulas, né, Duda? Porque assim, como eu brinco do Dudu, às vezes você pega uma matéria que ela vai ser desenvolvida durante anos, não é uma matéria específica, eu vou aprender isso aqui e depois eu não aprendo, mas isso que acontece às vezes em geografia, em história, tem matérias que elas são corridas, né, que tipo, você vai só aumentando o grau, isso. E aí se a mãe demora um tempo para buscar uma ajuda, isso começa a virar uma bola de neve. E aí, por isso que eu trouxe até vocês dois, porque eu acho que é um conjunto muito importante. Então, ele ter o auxílio da professora, de entender que ele pode aprender mais sobre aquilo e, ao mesmo tempo, saber lidar com uma parte que a gente até brinca, né? Que deveria ser uma matéria da escola, que é a inteligência emocional, né? Então, você pega muitos alunos que chegam lá travados, tipo assim, com medo de não saber o que está fazendo? Sim, tá. O nosso trabalho é complementar, né, Thaís? Então, por exemplo, a gente pega crianças ali que chegam na escola, que nem o Dudu mesmo, né, com a dificuldade numa disciplina, e ele entra ali e a escola não para, né? A escola tem que seguir um ritmo. Sim. Então, precisa ser tudo isso trabalhado, e a criança tirou a nota que não alcançou. Então, aí tem essa questão. E sobre as janelas de aprendizagem, né, que é essa questão da fase certa para aprender. Eu sempre comento isso lá com as mamães que me seguem, que as crianças têm uma janela de aprendizagem. Sim, então, quanto antes resolver essa questão, melhor vai ser. A criança vai conseguir absorver melhor aí a necessidade dela, né? Então, não pode deixar passar, porque vira bola de neve. E muitas vezes é uma pedra no meio do caminho, né? Não é uma coisa que vai ter que fazer aula particular para a vida inteira, não. Às vezes é uma pedrinha que precisa ir lá, tira ela para poder aula caminhar. particular não é para a vida inteira, gente. Olha que sensacional. Se estão vendendo aula particular para a vida inteira, não tá errado, é assim. fala, não é assim, é para algumas deficiências. Pontual, resolveu, a criança tá liberada. E e você, além de tudo, você aplica testes neurológicos, né? Eu costumo brincar muito, gente, porque eu e a Thaís, a gente direto toma café, né? Porque eu não sou tonta, minha prima, a gente vai lá tirando conhecimento. E uma das coisas mais importantes do teste, eu acho que é o diagnóstico, né, Tá? Depois os pais receberem aquilo e entenderem o problema que o filho tem ou não tem, né? Esses testes, eles vão avaliar a área cognitiva da criança, em diversas partes do cérebro, como que o cérebro está funcionando. Então, você consegue ver se a criança tem um TDAH, se tem uma dislexia, alguma coisa, ou se só a queda da escola, porque sempre vai estar ligado ao rendimento escolar. Sim. Se é só uma coisa emocional que está afetando aquela queda, porque sempre os pais buscam porque tá indo mal na escola, o que está acontecendo. Então, nessa avaliação, você faz uma avaliação completa, desde a parte emocional até a parte cognitiva, e você cruza os dados. Então, às vezes, já estou avaliando agora 3 crianças que 2 delas é puro emocional. Gente, olha que sensacional, porque nessa área de informação, a gente tem mania de se achar. Psicólogos, professores, a gente acha que a gente sabe tudo, né? E direto eu ouço isso. Acho que meu filho tem TDAH. Acho que meu filho tem isso. E o achismo é muito perigoso, né? Você não ter o fato concretizado é muito perigoso. Inclusive, esses dias eu até conversei com uma moça que eu quero trazer ela aqui, que até às vezes diagnóstico de autismo precoce é perigoso, porque você tira uma criança da sociedade, do convívio com muita gente, começa a tratar aquela criança como autista, e aí depois com 5, 6 anos é diagnosticado que não tem autismo. E aí a criança tem que se restabelecer, mudar toda a vida. Então, assim, é muito importante a gente entender a participação dos profissionais das áreas, né? Eu gosto muito de falar isso porque nos dias de hoje a gente tá no automático, a gente tá na internet, a gente acha que sabe tudo. Sim. E vai deixando fluir. E a hora que vê, o negócio está precisando de muita ajuda. Então, assim, esses testes, quando a gente conversa, né, tá, a gente detecta a importância exatamente por isso. Porque se eu acho que meu filho tem TDAH ou ele tem qualquer outro problema neurológico, e a partir do momento que eu diagnostico isso, que eu tenho a certeza, eu vou saber como tratar. A escola vai saber como lidar, né? Sim. Passa para um outro patamar, né, Thaís? Deixa de ser, não, ele tá levando bronca porque ele não presta atenção nas coisas. Não, você começa a ter outra postura, né? Eu já peguei até muitos diagnósticos errados, então tem que ter muita
ter um olhar muito clínico para chegar a alguma conclusão. Primeiro que o psicólogo, ele também não dá o diagnóstico. Olha que importante Ele isso, vai gente. dar o que os testes estão indicando e você encaminha para um neurologista ou um psiquiatra e ele vai ver o que realmente precisa ser feito. Você não conclui nada, né? Se tem algum psicólogo, um neuropsicólogo que faz isso, está errado. E realmente, os diagnósticos são fechados com 6 anos, porque quando começa a haver uma poda neural, que aí você começa a fechar o diagnóstico. Então, antes disso, ele pode ter traços de alguma coisa. Olha só que importante, pessoal. Então, assim, tem que ficar muito atento com o profissional que está cuidando do filho, tá vendo todos esses traços para não cair numa coisa errada, né? E além de tudo, vocês lidam com pais, né? Porque para lidar com os filhos, vocês têm que lidar com a gente. Pais doidos, enlouquecidos, que muitas vezes estão mais ansiosos que os filhos. Estão mais preocupados que os filhos. Sim. Como é que é isso, Duda? Tipo eu, chego lá, pelo amor de Deus, meu filho tirou nota baixa, o que você faz? É bem assim, né? Geralmente assim. Sim. Primeiro a gente tenta detectar, né, também. Eu sempre faço isso, eu trabalho muito com essa questão do acolhimento da família também, da criança, olha, né? Das doidas. Então, às vezes é uma questão, a criança tem uma dificuldade e às vezes ela só tá desmotivada, ela tá com a autoestima baixa. Então a gente tem que detectar, né, o que tá acontecendo. Não sou psicóloga, não é sobre isso, né? Mas é uma questão de acolhimento mesmo, né? Então, às vezes a criança, ela tá ali muito nervosa por conta de um conteúdo, por isso que eu falo, as aulas particulares são diferentes de uma aula da escola. Não tem que ser a mesma coisa. As Lógico. crianças aprendem, no meu caso, da maneira que eu trabalho, as crianças aprendem brincando. Eu utilizo te ensinando, muito, né? me ensinando, igual o Dudu. Então, tem que ser diferente, né? Tem que passa despercebido, né? E de repente as crianças acham que de repente aprenderam. Apertou um botãozinho e aprendeu. Que e na legal. verdade aconteceu todo um processo que elas nem perceberam, né? E você, tá? Quando você lida com os pais, muitas vezes você precisa encaminhá-los para tratamentos psicológicos também. É que eu faço também a orientação de pais, mas assim, ligado à criança. Mas se precisa, eu encaminho, sim, né? Mas eu sempre gosto de, uma vez por mês, estar no encontro com os pais para ver essa troca. Sim. Então, sempre uma vez por mês, os pais vêm, a gente troca o que melhorou, o que não melhorou, se eu tenho que mudar alguma estratégia, porque o trabalho com criança é um trabalho conjunto com os pais. Não adianta o psicólogo trabalhar sozinho. Né? Não tem como. O psicólogo fica 50 minutos com a criança e os pais 24 horas, só o período de trabalho, então eles convivem muito mais. Então o trabalho tem que ser unido, tem que ser em conjunto mesmo, que senão não funciona. Não é uma via de uma mão só, a gente tem que se unir para... Né? Então, assim, às vezes são coisas simples, ajustes simples que faz dentro de casa, na rotina da criança, que muda completamente. E aí, gente, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar também como mensagem é que a prevenção, ela ainda é a melhor opção, né? Então, eu queria que vocês, como profissionais, você falando um pouco de escola, de aprendizado, e você falando um pouco dos sintomas mesmo, como que nós, pais, dicas assim, olha, se o seu filho começou a apresentar isso, é hora de você acionar esse gatilho e procurar um profissional, para não deixar isso se espaçar, né? Então, seja numa parte de ansiedade, seja numa parte de falta de aprendizado. O que você daria de dica, Duda? Tipo, no aprendizado, olha, se o seu filho começou a despertar falta de interesse, tal, eu sei que você dá muitas dessas dicas no seu Instagram, mas vamos falar um pouquinho aqui. Qual que é a principal dica? Olha, seu filho fez isso daqui. Eu acho que o primeiro indicativo, né, disso tudo é o rendimento escolar, né? Não tem como. A gente sempre acaba se baseando nisso. Tá. E aí, rendimento caiu, já é um sinal de alerta. Falta de interesse, outro sinal de alerta. Pode ser uma questão tanto pedagógica, né, na parte escolar, quanto de autoestima dentro da escola, né, alguma coisa acontecendo. E tentar alterar o que a gente percebe, né, que nem tem muitas crianças que chegam, eu não consigo estudar, eu não sei estudar. A questão da tarefa também, Duda? Tipo Sim. assim, porque, vou ser sincera, nenhum dos meus filhos gosta de fazer tarefa, mas eu não julgo porque eu também não gostava. Então, eu tenho muito isso de pensar como eu era pra ver se isso é um problema ou é uma genética. Sim. Não,
estudar não é legal, né? Depende, o que a gente gosta, a gente quer. Sim, mas... então, o que a gente gosta, é que nem eu, tem assuntos que eu pego pra estudar, nossa, que eu delícia, fico né? alucinada, eu não quero parar de estudar, eu quero me trancar no quarto e ficar estudando. Mas não é tudo que a gente gosta, né? Sim. E mesmo quando a gente decide uma coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta. E então, a gente tem que trabalhar questões que favoreçam. Então, por exemplo, a tarefa. Vamos tentar mudar, fazer uma gamificação na tarefa. Quem conseguir fazer, termina uma parte, o outro termina, depois a gente libera um bônus, então, pra quem terminar essa parte. Gente, vocês estão aí em casa, ela tá falando aqui, eu tô pensando, com que tempo? Vocês pensam isso também? Porque cada vez que alguém me dá uma dica, eu juro, eu acho sensacional, mas eu fico pensando, que horas que eu vou pensar num jogo... Sim. Tem algum método, Delegando. tipo, pronto? Então, tem algum método pronto pra isso, pra tarefa, por exemplo, que a gente pode encontrar? Uma dica, vai, quem tá aí assistindo, baixa isso aqui na internet, que é um joguinho, e você só imprime e põe lá. Porque uma vez eu vi, não lembro nem se foi você ou se foi outra pessoa que indicou, de pôr na geladeira. Ah, eu acho que foi a D. Então a D, isso, Sim. você mandou pra ela e ela postou. Então, tipo assim, alguma coisa que ajude os pais que não tem tanto tempo a ter esses métodos. Sim, sobre essa questão, assim, de tarefas, mas serve como um complemento, Entendi. nunca como só a tarefa, né? Aham. Então, o professor tem que ter passado esse conteúdo, a criança precisa ter feito o que precisa ser feito, e como complemento tem os jogos. Comentei com a Thay, inclusive, que tem o Kahoot, Ele o adora, Wordwall. inclusive. A gente fica jogando junto agora. Sim, o Wordwall. E aí, nessa questão, por exemplo, de letra cursiva agora, né? Que tem sido, assim, uma queixa dos professores. Total, gente, total. Uma queixa dos professores e das crianças, né? Porque eles ficam ansiosíssimos para aprender letra cursiva, porque é letra de gente grande, eles querem aprender. Então eu tenho um material também de letra cursiva. Que legal! Que trabalha todas as questões sensoriais aí para grafomotricidade das crianças. Que legal, gente. E você, tá? Uma dica para os pais. Olha, se seu filho começou a apresentar esse sintoma, tá na hora de você procurar um psicólogo, tá na hora de você... A criança, ela apresenta queda escolar, como já foi falado, reflete muito, porque se a criança está com ansiedade ou alguma tristeza, ela tem dificuldade de se concentrar. Então, isso afeta no rendimento escolar. E ela apresenta muita irritabilidade, sem paciência para as coisas, problema para dormir, perde o interesse pelo que mais gostava, fica muito desanimado. Então, assim, a irritabilidade eu vejo que é o mais comum entre as crianças, né? E o rendimento escolar, os dois mais básicos. Então, tem que ficar atento nesses sintomas e ver o que pode estar causando isso, né? Sensacional. E aí, gente, pra gente fechar agora, uma dica que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Tudo para as crianças hoje é YouTube, tudo para as crianças hoje é videogame, tudo para as crianças hoje é celular. A gente até comentou isso no outro programa, que não dá para lutar, a gente tem que se aliar de alguma forma interessante. Você já deu a dica dos jogos, que eu acho que isso é sensacional. Às vezes eu chego em casa, o Dudu já quer, e eu falo, não, pega o Kahoot lá, vamos jogar um pouquinho, põe a matéria que você quer. Né? Porque é um aplicativo de estímulo mental, pelo menos, de alguma forma. Sim. Mas quais outras atividades você indicaria para a questão desse desenvolvimento motor, para a questão desse desenvolvimento que as crianças estão precisando? Porque pegar um celular e colocar num jogo não vai ajudar o desenvolvimento motor, mas o que você indica para os pais que falam, olha, meu filho tá difícil ali de escrever, tá difícil de... Antes de qualquer coisa, né, esse desenvolvimento motor da grafomotricidade, que é a expressão dela pela escrita, né, não é ela pontualmente escrever. Antes disso, tem todo um processo. Tá então, vendo, a criança, ela precisa pular, correr, pular amarelinha, que pula de um pé só. Então, tem vários processos, né, antes da escrita mesmo, né? Sim. E aí, quando chega na escrita, tem, então, outras maneiras de estimular. Então, é recorte, passar em cima de pontilhado, é trabalhar com a questão sensorial. Então, massinha, giz de cera, giz de lousa. Então, trabalhar com vários estímulos, né? Mas que o foco, o pontualmente ali, né, seja essa questão da motricidade. Legal. E você, tá, uma dica para tirar essas crianças da tecnologia um pouco e trazer um pouco mais para nossa época, né? Que era tão gostoso quando a gente era criança, que a gente saía, ia pra rua e fazia várias coisas. Eu sou a favor sempre de colocar tempo e limite para a criança ficar na frente da TV ou no celular. O celular o mínimo possível, porque o pai tem que estar sempre monitorando o que eles estão vendo, porque vem esses vídeos
aleatórios e Muitas vezes é besteira, né? Isso muito é besteira. Hoje muito esses youtubers estão colocando desafios para as crianças fazer e elas gente, vão isso é e um fazem. absurdo. Eu tenho uma paciente que resolveu sumir de casa para fazer o desafio que o youtuber estava falando. Então assim, e o pai e a mãe ficou procurando ela desesperadamente. Então assim, a gente tem que ficar atento ao que o seu filho está assistindo. Então assim, monitore, permita que ele veja, porque é o mundo deles, mas perto de você, para você estar olhando e vai instruindo. Olha, isso não é legal. Também não adianta proibir e não explicar o porquê. O porquê que é errado. Então explica o porquê que é errado, o porquê que não pode, o que é certo. E em contratempo a isso, eu gosto muito dos jogos tradicionais, de tabuleiro. Procura colocar ele sempre numa atividade física, porque a atividade física, ela estimula a mesma área do cérebro que a aprendizagem. Então, você vai estar estimulando ele de uma forma divertida. Então, assim, um esporte... desce com ele no play, sei lá, onde você mora ou perto da sua casa, numa praça. Reserve um horário para ele, para estar dando essa atenção, nem que se for meia hora, mas que seja dado, porque eu falo para os pais que não importa a quantidade, sim a qualidade. Se for 10 minutos muito bem dados, já valeu a pena. É importante que você vá colocando atividades para a criança para tirar ele de frente da TV. E se é um vô, uma avó que está cuidando, você faz o trato com a criança. Olha, você tem tal e tal horário para fazer, depois você vai fazer isso. Você estipula junto com a criança a rotina. O vô e a avó não precisa ficar lá em cima. Você concorda? E eles super fazem, né, tá? Porque eu faço isso com meu filho e ele fala, mãe, 3 horas eu parei de assistir TV, tá? Eu acho tão bonitinho eu falar isso mesmo. Eles se sentem responsáveis, né? Você cria uma responsabilidade para ele, né? Que é delegar o seu próprio rotina. O vô e a avó não precisa fazer isso. Eles são capazes. Então, você pode gerenciar de uma outra forma, por mais que seu dia seja... corrido e tudo mais, que hoje quem não corre, né? Com certeza. Meninas, sensacional. A gente estava até aqui falando que cuidar das crianças é muito importante, porque as crianças saudáveis mentalmente, emocionalmente, elas serão adultos melhores. Então, eu bato muito nessa tecla porque eu vivo isso em casa e a gente que tem filhos, nossa preocupação é o futuro deles, quais tipos de adulto eles serão, né? Então, a gente tem que ficar focado nisso. Tá aqui dica de 2 profissionais que eu sou apaixonada. Minha prima, Thaís Anin, a Maria Eduarda, Duda, que tá sempre lá comigo. E eu espero que vocês tirem um pouco as suas dúvidas e procurem ajuda, deleguem. Não se autocritiquem a ponto de não agir, né? De achar que a culpa é 100% sua e que você não pode fazer mais nada. Não, a sua responsabilidade é cuidar dos seus filhos e levar eles a profissionais qualificados. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi sensacional o nosso bate-papo. E vocês, fiquem aí que semana que vem a gente vem com mais assuntos super interessantes para você. No Café, apoio cultural, CB Auto Center.